Muito bem, meus amados, sejam muito bem-vindos. Nós estamos dando prosseguimento à nossa aula do nosso curso de administração eclesiástica, né? E nessa aula nós vamos falar sobre o tópico liderando como um pastor. Eu gostaria aqui de deixar a minha tela e compartilhar com você, né? Para que você acompanhe comigo. Liderando como um pastor, né? Pastor de ovelhas é a figura daquele homem que cuidava de um rebanho de animais, né, na antiguidade, que levava as ovelhas para encontrar pastagem, ele que livrava elas do lobo, que as desejava tragar, né? Era ele que buscava a ovelha quando ela se perdia pelo deserto, que curava suas feridas, né? Que tirava os carrapichos do seu pelo, né? Que a conduzia às fontes de águas, era aquele que cuidava de um rebanho de ovelhas, né? E a exemplo de Jesus, e nós vamos ver aqui nessa aula, o pastor de fato, o pastor que ama as suas ovelhas, o pastor que é dono das ovelhas, ele entrega a sua vida, não é? As ovelhas que lhe pertencem, né? Então, essa figura do pastoreio, ela é uma figura de liderança, não apenas para nós no Novo Testamento, mas remete também aos líderes do Antigo Testamento, né? Há profecias severas, né? Principalmente no livro de Ezequiel, falando a respeito dos pastores de Israel, né? Quem eram os pastores de Israel? Obviamente, o profeta aqui, sendo usado por Deus, está falando para a liderança religiosa de Israel, né? Como os sacerdotes, por exemplo. Mas também está falando aos seus líderes políticos, né? Aos seus líderes governamentais, como os reis, né? O próprio Davi foi chamado também de pastor de Israel, né? Era aquele que conduziria Israel de acordo com a vontade de Deus, né? Então, tanto essa liderança política, governamental, voltada para o Estado, era considerada como um pastor de Israel, como também a liderança política, né? E onde quer que nós estejamos, quer seja na igreja, quer seja na nossa casa, quer seja num grupo informal, né? De trabalho voluntário na nossa comunidade, ou numa empresa, não é? Por que não dizer, na sua empresa ou na empresa que você trabalha, onde você exerce uma posição de liderança, essa posição de liderança, ela deve ser tomada como a liderança de um pastor para com as suas ovelhas, né? E isso é muito belo. E muito mais ainda para aquele que dirige uma comunidade, dirige uma congregação, ou que está à frente da igreja, né? Para liderá-la como o seu pastor, né? E que esta palavra, né? Que este nome, que esta titulação não seja apenas um nome formal, mas que remeta também o trabalho daquele, né, que cuidava das ovelhas lá no passado, né, e que nós tenhamos o cuidado com os nossos liderados, o mesmo cuidado com que o pastor verdadeiro e genuíno, ele cuida das suas ovelhas. O exemplo disso, né, desse tipo de liderança, nós vamos ver lá no Evangelho de João, né? Quando Jesus ele trata a si mesmo como o bom pastor. E nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Mas veja a recomendação aqui que Pedro dá aos dirigentes da igreja, né? E utilizando também essa mesma figura do pastoreio, né? Fazendo com que seja algo similar, né? O pastoreio do trabalho
da igreja, né? Então, ele vai dizer assim, lá na sua carta, na primeira carta, no capítulo 5, verso 2 e 3, dizendo assim, olha, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, né? Então, veja, o pastor de uma congregação, né? O pastor de uma comunidade, um líder, ele não é dono da igreja, ele não é dono do rebanho, ele não é dono das ovelhas, né? O pastor, ele pastoreia o rebanho de Deus, né? É de Deus, é a Deus que pertence a igreja, é a Deus que pertence este rebanho, né? E a igreja, o rebanho de Deus, estas ovelhas, elas foram dadas ao cuidado do pastor, né? Então, nós temos que ter sempre esse zelo de que nós não exercemos, como pastores, o papel de domínio sobre os outros, mas nós dedicamos a nossa vida, como nós dissemos nas aulas anteriores, né? Ao serviço da igreja, ao serviço do rebanho de Deus, para conduzir este rebanho que Deus entregou aos nossos cuidados como líderes, e é por isso que nós tenhamos que ter muito temor diante de Deus, né? Veja só, ele diz o seguinte, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer, né? Uma vez que nós atendemos ao chamado de Deus para o ofício pastoral, não é? Nós devemos ter em mente que este serviço ele deve ser feito de bom grado, de livre vontade, né? Com espontaneidade, fazer aquilo que você tem convicção que você foi chamado a fazer e fazer com amor, né? Não por obrigação, né? Não no sentido de que você escolheu o ofício e você encara isso agora como um trabalho, e como um trabalho qualquer, você vai levando esse ofício de qualquer jeito, né? Como alguém que agora não tem mais uma opção, uma escolha, né? Não, não é isso. Aquele que recebeu essa incumbência e esse privilégio de Deus, né? Primeiro, eu entendo que almejou. E a Bíblia diz que aquele que almeja a liderança na igreja, o trabalho do bispo, o episcopado, ele almeja uma excelente obra. Então, esta obra é excelente, né? É um privilégio poder servir a Deus na igreja, e isso deve ser feita. Pedro aqui está nos orientando com espontaneidade, de livre vontade, né? Não por opressão, não por obrigação, né? Não como alguém que faz algo forçado a realizar. Não é isso que Deus quer. Deus quer um trabalho voluntário. Deus quer um trabalho de entrega e com amor, de alguém que faz isso com a alma, de alguém que se realiza nesse trabalho, né? Veja bem, o rebanho é de Deus, é a Deus a quem pertence o rebanho. E Deus entregou esse rebanho aos nossos cuidados. E o trabalho que nós fazemos para a igreja, para o reino de Deus, é um trabalho que fazemos a Deus. E que, portanto, Deus espera que nós façamos isso com alegria, com disposição, com motivação, com vontade de realizar e de fazer. Pedro prossegue dizendo, não façam isso por ganância, mas pelo desejo de servir. Não tenha em vista o ganho financeiro, né? Não tenha em vista o enriquecimento, mas o desejo de servir a Deus, o desejo de amar ao próximo e de fazer tudo aquilo que está ao teu alcance para salvar uma alma, de ser usado por Deus para levar salvação a essas pessoas que necessitam, a levar alívio àquele que vive um momento de aflição, de angústia e de tristeza, não é? É o desejo de servir a Deus, o desejo de aplicar os dons e talentos que Deus te deu à sua causa, para adorá-lo, para cada dia mais fazer com que a igreja de Deus ela avance, né? E que a vontade de Deus ela
seja satisfeita, né? Não quer dizer que não haverá um ganho financeiro. É óbvio que há. A própria Bíblia diz que é digno o obreiro do seu salário, né? E digno de dupla honra, de uma dupla porção, de um salário dobrado, aqueles que se dedicam à pregação da palavra e ao ensino, aqueles que são diligentes no estudo das Escrituras e no ensino da palavra de Deus à sua congregação, né? A Bíblia está dizendo que o obreiro é digno daquilo que ele recebe. E eu desejo, meu amado, a você que é dirigente de uma congregação, que você seja próspero, que o seu trabalho ministerial seja próspero e que também a tua casa seja próspera, que a tua mesa seja farta e que você tenha segurança, né? Mas não é esse o objetivo, não é isso que nós estamos perseguindo, não é essa a prioridade. Nós não estamos fazendo isso por ganância, mas pelo desejo de servir a Deus, né? Isso veio em primeiro lugar. O nosso sustento, o nosso salário como obreiros na casa de Deus deve ser uma consequência disso, né? Nunca deve ser o nosso alvo e o nosso objetivo, porque muitos se perderam nesse caminho, né? Quando eles perderam o foco do reino de Deus e do serviço e colocaram o seu coração em coisas materiais, em coisas dessa terra. Pedro prossegue dizendo: não hajam como dominadores dos que foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. É como eu disse, né? Esse rebanho é de Deus, a igreja pertence a Deus. E nós não estamos servindo como dominadores. Nós não estamos servindo, nós não estamos na condição de líderes, de gestores, de administradores, com o intuito de ser servido pelos outros, né? De mandar e fazer com que os outros obedeçam ao nosso bel prazer. Não é isso. Não é para dominar as pessoas, não é para ser pesado às pessoas, não é para abusar da fé das pessoas em proveito próprio, mas é para ser um exemplo, é para ir adiante deste rebanho, né? Não é aquele que exige que os outros façam, mas é aquele que faz e, pelo exemplo, motiva a sua congregação a fazer também. É aquele líder que está presente em todas as atividades, né? Mostrando, dirigindo, aconselhando, motivando, encorajando, né? E Pedro está dizendo aqui o seguinte: olha, servindo como exemplo. Exemplo de serviço, exemplo de conduta, exemplo na sua vida prática, no trato com as pessoas, né? No modo como você administra a tua casa, no modo como você trata os seus familiares, a esposa, os seus filhos, no modo como você cuida dos teus negócios, né? Ser um exemplo, um modelo para os fiéis, um modelo para a igreja de Deus. Então, esse é o conselho de Pedro a nós hoje, né? Que nós venhamos a pastorear o rebanho de Deus, que foi entregue ao nosso cuidado, né? Não por obrigação, mas por livre vontade, assim como Deus quer, não por ganância, mas com o desejo de servir de fato a igreja, e não como dominadores daqueles que foram confiados a nós, como líderes, como pastores, como gestores, mas como exemplo para o rebanho de Deus, né? Como exemplo que foi Jesus para cada um de nós. Então, Jesus ele nos mostra os princípios do pastoreio, né? Jesus testemunha o seu envio com ilustrações da vida pastoril, como eu disse anteriormente, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, do verso 1 ao 21, não há tempo para nós lermos todo o texto aqui, mas eu encorajo que você faça essa leitura, e nós vamos aqui encontrar algumas coisas importantes, né? Uma delas, como nós já dissemos, né? O rebanho pertence a Deus. É de Deus o rebanho. E há um só rebanho e um só pastor de fato, né? Nós estamos apenas ajudando e guiando, né? Segundo a graça que Jesus nos dá e a capacidade que Jesus nos dá, o rebanho de Deus pelo caminho que Jesus nos tem mostrado, nos tem direcionado. Mas de quem é o rebanho? É de Deus. E quão grande é esse rebanho, né? É o rebanho que abarca o mundo todo, toda a humanidade, em todos os tempos e em todas as épocas.
há um único rebanho, né? Nós, como igreja, nós estamos organizados, né, em pequenas comunidades, em pequenas congregações, né? Nós dividimos assim o reino de Deus, porque assim é mais fácil de dirigir o rebanho, é mais fácil de cuidar das pessoas, de aconselhar, de estar junto, de estar próximo, né? Quanto menor este grupo, mais excelente é o trabalho desse pastor, porque mais condições ele tem de ajudar estas pessoas. À medida que a igreja cresce, há necessidade de mais pessoas, a necessidade de mais líderes, a necessidade de líderes de grupos, né? A necessidade de pastores auxiliares, né? Para que nestes pequenos grupos, nestes grupos menores, né? Estes colaboradores, cooperadores, eles possam exercer a função de pastoreio, né? E exercer essas atividades em grupos menores, né? Esse foi o conselho que Jetro deu a Moisés, lá no Antigo Testamento. Lembra-se disso? Foram levantados 70 anciões para que pudesse ajudar, né, a cuidar do povo, homens idôneos, que tivesse conhecimento da palavra e que tivesse a capacidade de guiar o povo, né? Que não fossem avarentos, que não fossem gananciosos, que não fossem cobiçosos, mas que tinham, assim como Pedro está nos ensinando aqui, e nós vimos ainda há pouco, o desejo de servir, de dirigir o povo de Deus. Entende? Então, nós dividimos a igreja em setores, em igrejas pequenas, porque isso facilita o nosso trabalho, né, de liderança, como pastores do rebanho de Deus. Mas há um único rebanho, um só rebanho, no mundo todo, em todos os tempos, em todos os lugares e em todas as épocas, né? Olha só, Jesus dizendo aos judeus: eu tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Quem é o pastor das ovelhas? É Cristo Jesus. Nós somos cooperadores. Nós estamos ajudando a liderar o reino de Deus, né? Este rebanho. E nesse sentido, nós lideramos como deve guiar as ovelhas o seu rebanho. Então, a figura da nossa liderança é sempre o pastoreio nesse cuidado. O rebanho é de Deus e há um único rebanho, né? Não existe o rebanho do pastor, a igreja do pastor tal, a igreja do pastor fulano, né? A igreja é de Deus, há um único rebanho e um só pastor, não é? Quando divisões são levantadas entre nós, isso é feito por equívoco dos homens, né? Mas há uma só igreja invisível, e é essa igreja que Jesus vem para levar consigo, né? Veja só, as ovelhas são dadas por Deus, como eu já disse, o rebanho é de Deus e é Deus quem confia as ovelhas a nós. Quando nós falamos sobre calcular o custo, nós falamos que é Cristo quem nos escolheu, quem nos chamou, não é? É Cristo quem nos chama para segui-lo, assim como um cristão, assim como um obreiro, né? Como um cooperador na igreja de Deus. Então, é Deus quem dá. Olha só o que ele diz lá em João: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, é Deus quem dá, é Deus que faz crescer, né? Paulo diz o seguinte: olha, eu plantei, eu preguei o evangelho a vocês. Eu trouxe como um evangelista o evangelho. Apolo, ele regou. Como um mestre, ele ensinou a vocês, ele discipulou a vocês. Vocês foram fortalecidos pelo ensinamento da palavra que Apolo trouxe para vocês. Mas quem deu o crescimento à igreja não foi nem Paulo e nem Apolo, foi Deus. Então, nós devemos exercer o ofício, o trabalho que Deus nos chamou para realizar, mas nós devemos lembrar que é Deus quem faz, é Deus quem dá o crescimento, né? É Deus quem nos capacita a fazer e é Deus quem dá os nossos cuidados, né? O seu rebanho. Então, amados, Deus ele não vai entregar a nós para cuidarmos um rebanho maior do que aquele que nós somos capazes de cuidar. Você compreende isso, né?
Qual é o tamanho do rebanho que Deus vai entregar a nós? Vai dar um rebanho de acordo com a nossa capacidade. Não é aquilo que diz lá a parábola, dos talentos, né? Deus distribuiu a cada um segundo a sua capacidade, né? Então, nós, como obreiros de Deus, nós devemos nos esmerar, nós devemos procurar a excelência no nosso trabalho, crescer como líderes, crescer na graça de Deus e no conhecimento, no conhecimento das Escrituras, né? Nós devemos andar com Jesus todos os dias, em comunhão, buscar conselho nele, né? Nos aprimorar, e hoje há muitos materiais, né? E você faz isso agora, quando você opta por estudar, né? Fazer um curso de teologia. Né? Então, você está se preparando. E à medida que nós vamos nos preparando, à medida que Deus vai nos capacitando, Ele vai entregando pessoas a nós para cuidarmos. Né? Se nós não formos diligentes com aqueles a quem Deus nos deu, como Ele pode entregar aos nossos cuidados um rebanho maior, não é? Do que esse que agora, quem sabe, ou talvez, alguns de nós têm negligenciado. Então, as ovelhas, elas são dadas por Deus, né? E alguns não seguirão de fato. Olha só, mas vós ainda não credes, Jesus dizendo aos fariseus, né? Porque não sois das minhas ovelhas. Então, qual é o nosso intuito, amados? É pregar o evangelho de Jesus, é aconselhar, é discipular, né? O convencimento, ele não parte de nós. O convencimento, ele parte do Espírito Santo de Deus, mediante a pregação da palavra. Então, o que cabe a nós? Cabe a nós pregar a verdade, com amor, com zelo, com cuidado, na capacidade que o Espírito Santo de Deus tem dado a cada um de nós, né? Sempre na unção do Espírito Santo de Deus, né? Para que Deus faça a obra naqueles que têm ouvido o evangelho, né? Mas, veja, as ovelhas não são nossas, é o Senhor quem nos dá, e algumas, infelizmente, não seguirão. Não seguirão por quê? Porque não são ovelhas de fato, porque não conheceram a voz de Jesus, né? O chamado de Jesus, e que, por conseguinte, Jesus também não os conhece, né? O que cabe a nós é julgar quem é e quem não é, quem é joio e quem é trigo, quem é ovelha e quem é lobo, não cabe a nós. Cabe a nós pregar o evangelho e cuidar do rebanho, né? Com aquele zelo que Pedro nos instruiu a realizar. As ovelhas são dadas por Deus. Infelizmente, algumas pessoas não vão caminhar conosco, não vão seguir, não vão ouvir a voz de Cristo através da nossa pregação, do nosso ensino e do nosso conselho. Olha só, o pastor conhece a sua ovelha, né? E as ovelhas conhecem o seu pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, né? Então, aquele que faz parte desse rebanho, ele tem consciência, ele conhece a voz de Jesus, e é por isso que ele segue. Ele sabe, né, que a verdade do evangelho transformou a sua vida, e agora ele almeja seguir a Jesus, né? E, de certa forma, Jesus conhece aquele que é seu, né? Naquele dia, Jesus disse: olha, muitos vão dizer, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele vai dizer, olha, eu não vos conheço. Eu não vos conheço porque vocês não ouviram a minha voz, vocês não seguiram os meus conselhos, os meus mandamentos, né? Vocês diziam que acreditavam, mas não faziam aquilo que eu vos mandava fazer, né? E vocês não amaram, vocês não entregaram a sua vida com um exemplo do modo como Jesus fez, né? Carregando a cruz, vivendo uma vida de abnegação, de serviço ao outro, de amor àquele que está à nossa volta, né? Então, Jesus vai dizer que não conhece essas pessoas. Não conhece por quê? Porque não são ovelhas,
porque elas também não reconhecem a voz do pastor. Naquela época, naquele tempo, não existiam propriedades tais como as que existem hoje, né? O que existia era um grande aprisco, né? Em uma comunidade, em uma pequena área rural, e naquele aprisco eram colocadas as ovelhas de muitos pastores, né? E como se sabia de quem era aquelas ovelhas? Ora, as ovelhas conheciam a voz do seu pastor, né? Existia lá um porteiro que cuidava daquele aprisco, e quando o pastor chegava e ele chamava as suas ovelhas, as ovelhas o seguiam, né? Aquele que não é o pastor, o salteador, o mercenário, o assalariado, ele não entra pela porta do aprisco, ele tem que pular o muro, ele tem que pular a cerca, né? Porque aquele que faz isso não é o dono das ovelhas, não é o pastor das ovelhas, mas é aquele que quer aproveitar-se apenas, que quer assaltar, tomar de assalto aquele rebanho, né? E por isso ele precisa desses artifícios, né? Ele precisa de mecanismos que faz com que as pessoas sejam iludidas, né? Mas o pastor tem a sua voz compreendida e reconhecida por aquele que o segue, né? E Jesus é este pastor. E aquele que segue a Jesus conhece a sua voz. Quando o evangelho genuíno e verdadeiro é pregado, as pessoas reconhecem isso, né? Porque elas são ovelhas de Jesus. E aqueles que ouvem devem ser ouvintes que praticam. O evangelho de Deus não é apenas para ser conhecido intelectualmente, mas é para ser experimentado. O evangelho deve surtir um efeito de transformação na vida das pessoas, de modo que, naquele dia, Jesus as conhecerá. Conhecerá aqueles que fazem a vontade do Pai. E a vontade do Pai se encontra naquilo que Jesus pregou no seu evangelho. Se nós, como líderes da igreja, como comissionados por Deus para levar a mensagem do reino e a mensagem do evangelho, estamos pregando a mensagem genuína e verdadeira, isso quer dizer, então, que aqueles que são ovelhas de fato, elas ouvirão a voz de Jesus através de nós, né? E Jesus, ele vai enviar estas pessoas, né? Àquele que tem compromisso com a sua palavra. Então, lembre-se, este rebanho é Deus quem dá, e ele o dá de acordo com a nossa capacidade para liderá-los, né? E nós, amados, precisamos de Jesus. Nós dependemos dele, né? Nós, sem Jesus, nada podemos fazer. Por isso que nós devemos estar sempre na dependência do Espírito Santo de Deus, né? E buscando sempre dele essa capacidade, conscientes de que o rebanho é dele. E se ele, pela sua misericórdia, nos agraciou com esse chamado maravilhoso, com esse privilégio, então, nós devemos buscar de Deus também esta capacitação para que nós, a exemplo de Jesus, possamos pastorear o rebanho de Deus como bom pastor, como o exemplo que Jesus nos deu através da sua palavra. Amém, meu querido? Deus o abençoe, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.